Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo tão abençoado, preparado pelo Senhor, para nós juntos estudarmos esta primeira lição, iniciarmos o nosso segundo trimestre do ano de 2023. Deus tem abençoado, irmãos, de forma maravilhosa a nossa escola bíblica dominical. Nós temos visto um crescimento em nossas igrejas, com o número de alunos, com o número de classes. Deus tem derramado uma bênção especial para a escola bíblica dominical. Este é o nosso desejo, que você, amado irmão, amada irmã, aluno, amante da escola bíblica dominical, não se esqueça da nossa escola nas suas orações, porque com certeza Deus tem muito a fazer ainda através da nossa escola bíblica dominical, que ensina, evangeliza, discipula, prepara. É uma escola completa e Deus com certeza tem agradado ao Senhor este ensino sistemático da palavra de Deus em todas as nossas igrejas. Irmãos, o assunto que nós estudaremos nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, o título é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, através dos exemplos contidos na palavra de Deus, nós iremos extrair assuntos importantíssimos para a nossa vida, para o nosso ambiente familiar. O nosso querido pastor Elienay Cabral é o pastor comentarista dessa lição. É um pastor muito bem gabaritado, tem se dedicado há muitos anos, né, irmãos, no ensino da palavra do Senhor, tem diversas obras publicadas, tem muitas e muitas, dezenas de lições da escola bíblica dominical, é conferencista, consultor teológico da nossa convenção geral, da nossa casa publicadora, e Deus tem assim abençoado esses irmãos. Meus queridos, nós estudaremos hoje a lição de número 1, que vai falar sobre quando a família age por conta própria. Então nós vemos que ao tomar decisões, a família deve levar muitas coisas em consideração, mas principalmente as orientações de Deus para aquele momento, para aquela decisão, para aquela família. Então nós veremos este assunto, quais são as consequências quando uma família age por conta própria, quando ela decide tomar as rédeas de sua vida, as rédeas da sua família, de suas decisões por conta própria, as consequências e como nós fazemos para evitar essa má obra, essa má decisão na nossa vida, no nosso ambiente familiar. O nosso textual, irmãos, encontra-se hoje no livro do Gênesis, no capítulo 17 e o versículo 19. Os irmãos podem acompanhar comigo na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Diz assim, Gênesis 17 e 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática diz, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Então, olha só, irmãos, que assunto maravilhoso que Deus tem para nos ensinar nessa manhã. Faremos agora, então, irmãos, a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, e também em Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim, irmãos, a leitura bíblica. Como eu disse e repito, os irmãos podem acompanhar aí na sua lição, o que eu tenho certeza que os irmãos as têm em mãos, mas também na sua Bíblia Sagrada, que é a companheira inseparável das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Gênesis 12 e 1 nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, inicialmente, irmãos, a promessa que Deus faz a Abraão. Agora leremos Gênesis 16, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar.
Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Irmãos, que episódio profundo, que traz para os nossos dias profundos ensinamentos. Deus, com certeza, tem muito a nos ensinar. Irmãos, nesta lição, nessa manhã, nós temos alguns objetivos, né? Então, a nossa lição se faz a divisão de uma breve introdução do assunto. Nós dividimos a nossa lição em 3 tópicos. Então, no primeiro tópico, que é o Deus faz promessas a Abraão, nós temos o objetivo de identificar, né, as promessas divinas feitas para Abraão e como elas passavam. Essas promessas de Deus para Abraão passavam também por seu ambiente familiar, por sua família. No segundo tópico, nós falamos sobre a interferência no plano de Deus. E o objetivo nesse tópico é reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Aquela fútil sensação de estarmos ajudando ao Senhor no cumprimento desses propósitos é com certeza uma decisão muito errada da nossa parte. Não precisamos interferir, não precisamos ajudar na concretização dos planos de Deus, porque Ele muito bem tem capacidade para isso e se mostra poderoso, nosso Senhor e Criador. E o terceiro e último tópico, nós falaremos sobre as consequências de uma decisão precipitada. Como ela, irmãos, pode interferir no rumo daquela família que toma esta decisão precipitada, e o objetivo é entender, né, como esta decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Então, uma decisão mal tomada pode trazer consequências no relacionamento dos pais, no casamento, no relacionamento dos pais com os filhos, com os avós e assim por diante. Então, com certeza, irmãos, é um assunto muito importante. Queridos, antes de nós iniciarmos a introdução da nossa lição, eu julgo importante fazermos uma ressalva. Por que será, irmãos, que Deus toca no coração de nossos diretores da casa publicadora, dos editores, dos escritores, para que nesse trimestre nós estudemos assuntos relacionados à família? Isso não é uma coincidência, irmãos, um acaso, né? Nós temos visto, ultimamente, uma investida muito pesada de Satanás, de nosso inimigo, contra as famílias. Como ele tem lutado incansavelmente para destruir o ambiente familiar que agrada ao Senhor, o ambiente saudável. Então ele tem lutado contra os casamentos, inserido ali muitas formas erradas de conduzir um casamento, né? Através da pornografia, do adultério, da internet, como isso tem feito e destruído muitos casamentos e, consequentemente, muitas famílias. Os relacionamentos entre pais e filhos estão num período muito delicado, nós vemos isso acontecendo constantemente. Então este assunto que nós trataremos ao longo desse segundo trimestre, irmãos, é um assunto indispensável para que todo crente saiba a vontade de Deus para a sua família. Então você tem dúvidas, irmãos, a respeito de como conduzir um casamento que agrade ao Senhor, de como conduzir os filhos e sua criação, os seus relacionamentos com seus filhos, como deve ser, irmãos, um ambiente familiar que agrade ao Senhor? Então, e fique comigo aqui, irmãos, na lição da Escola Dominical, ao longo de todo esse trimestre, porque com certeza, irmãos, Deus nos ensinará. Se nós darmos ouvidos à palavra de Deus, com certeza nós colocaremos ela em prática e seremos bem-sucedidos, teremos uma família que agrada ao Senhor, uma família feliz, unida, abençoada por Deus e que torna-se, ao ser assim, um instrumento do Senhor para a igreja, para a sociedade. A família, irmãos, é a base da sociedade. A nossa introdução nessa manhã diz que, justamente como eu disse,
Ao longo desse trimestre, nós estudaremos assuntos concernentes e relacionados à família. Na oportunidade, especificamente de hoje, na lição de hoje, nós ponderaremos que, diferentemente de outros trimestres, o assunto refere-se a problemas do cotidiano familiar. Irmãos, estes problemas de decisões mal tomadas, de decisões precipitadas no ambiente familiar, é um assunto muito presente em várias famílias. Talvez na sua ou na minha nós encontremos situações que nos levaram a tomar más decisões ou nos precipitar ou interferir na vontade ou no planejar de Deus para a nossa família. Então, nós veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar muitas coisas quanto aos problemas de comunicação conjugal, sobre ciúmes, sobre a rebeldia, porfia, sobre a mentira, sobre as mágoas, sobre a educação dos filhos, dentre outros assuntos. Então, na lição de hoje, nós vamos focar, nas atitudes precipitadas de Sarai, Sara, e de Abraão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, na intenção, logicamente, de ajudar ao Senhor para o cumprimento daquela promessa. Então, nós veremos as consequências que aquela família sofreu por esta decisão precipitada, por esta interferência de deixar de ouvir a voz de Deus e tomar a decisão e precipitar-se nela. O nosso primeiro tópico vai falar sobre Deus fazendo promessas a Abraão. Nós fizemos uma leitura, irmãos, muito importante. No capítulo 12 do Gênesis, nós encontramos ali no versículo 1 as promessas ou a promessa que Deus faz a Abraão. Então Deus faz um chamado para aquele homem, para que ele, juntamente com a sua família, levante-se e saia da terra, da parentela, da terra de seus pais, do meio da sua parentela, e partisse para uma terra que Deus a mostraria. Isso está registrado no capítulo 12, no versículo 1. E nós vemos que a promessa em seguida ao chamado, então olhe bem, o chamado é: levante-se, saia da tua tenda, saia do meio da tua parentela e vá e trilhe, parta para uma terra que eu te mostrarei. Este é o chamado de Deus para a vida de Abraão, para a sua família. Após, no versículo 2 do capítulo 12, Deus apresenta a promessa se ele agir assim. Então, se ele sair da sua tenda, do meio da sua parentela, for para uma terra que Deus a mostrara para ele, no versículo 2 Deus faz uma promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Na continuação, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha só, irmãos, aqui há a promessa de Deus para Abraão e sua família nos versículos 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis. E o interessante, irmãos, é que já no capítulo 4 mostra a atitude, a ação de Abraão ao ouvir aquele chamamento e promessa do Senhor. Então o versículo 4 nos diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então aquela região, irmãos, onde ele habitava, provavelmente terra de seu pai, era uma terra muito idólatra, uma terra pagã, e Deus havia planejado para Abraão e sua geração, Abraão e sua parentela, Abraão e toda a sua geração futura, vindoura, algo muito especial. Nós vemos que de Abraão parte-se a origem do povo judeu. Então nós temos lá a linhagem do povo judeu anteriormente, lá no dilúvio, quando os filhos de Noé partem cada um para um lado, para uma terra, e começam ali a gerar filhos, e a partir deles várias gerações, quando Deus escolhe a Sem, filho de Noé, através dos semitas, para iniciar a árvore genealógica do povo judeu. Futuramente, ali com Éber e Abraão, nasce ali a origem do povo hebreu, que também está na linhagem do povo judeu. E depois nós conhecemos a história com Jacó, chamado Israel, o povo judeu propriamente dito, o povo israelita. Então, irmãos, olha só, Deus tinha planejado
toda uma nação, toda uma geração, toda uma nação através de Abraão e de Sara. E Deus havia lhe feito este chamado: ó, levanta, sai da tua tenda, sai da tua parentela e parta para a terra que eu te mostrarei, que era a terra de Canaã. E a Bíblia diz que Deus faz essa promessa: se você fizer isso, eu vou te tornar uma grande nação. Eu vou te engrandecer, vou te abençoar, o seu nome será grande e você será uma bênção. E a Bíblia diz que Abraão ouve aquele chamado e parte para a terra que Deus havia lhe mostrado. Então ele levanta suas tendas, despede de sua parentela, ouve o chamado e a ordenança de Deus, ouve, guarda em seu coração aquela promessa feita pelo Senhor e parte para o destino que Deus havia lhe mostrado. Irmãos, será que a dúvida existia? Será que o coração de Abrão ou de Sarai apresentava-se alguma dúvida a respeito do planejar de Deus para as suas vidas? Se nesse primeiro momento nós vemos a promessa, nós vemos o chamado, nós vemos a resposta positiva de Abraão, mas uma coisa nos chama a atenção. No capítulo 15 do Gênesis, inclusive é uma leitura muito similar à que nós fizemos anteriormente. Olha só o que diz, irmãos, no capítulo 15 do Gênesis, a partir do versículo 1, Deus dá ânimo a Abraão através de uma promessa de um herdeiro, de um filho. Então a Bíblia diz no capítulo 15 do Gênesis, no versículo 1, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão falando com o Senhor: Senhor Jeová, o que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Olha só, Abraão diz mais ao Senhor no versículo 3: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então olha só, Abraão apresentou ao Senhor algo que estava em seu coração. Ele atende ao chamado do Senhor do capítulo 12, sai da tenda, sai do meio de sua parentela e parte para a terra que Deus havia lhe mostrado. E depois dessas coisas, Abraão vem falando ao Senhor. E Deus fala inicialmente: Abraão, tudo que você está enfrentando, essas dificuldades, nesse trajeto até a terra que eu quero que você vá, não temas, não fique espantado, eu sou o Senhor, estou contigo, eu sou o teu grandíssimo Deus, eu sou a tua proteção. Só que Abraão responde ao Senhor e humildemente apresenta algo que estava em seu coração, algo duvidoso, algo temeroso. E ele diz ao Senhor, como nós lemos: Senhor, o que hás de me dar? Eu ando sem filhos, a minha semente, o Senhor não tem me dado semente, e eu não tenho mais, eu tenho aquela dificuldade, o meu mordomo, o meu amo é o Damasceno Eliezer, e ele fala: olha, o que é nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então ele estava apresentando ao Senhor aquele sentimento de estar carente de filhos, de herdeiros, porque, irmãos, havia a promessa de Deus de que anteriormente o Senhor havia prometido fazer de Abraão uma grande nação. Então, se Deus fala para aquele homem, e eu me coloco no lugar de Abraão, irmãos, para imaginar este sentimento de dúvida que brotou em seu coração. Imagine você, querido irmão, querida irmã, Deus lhe prometendo: olha, você terá filhos e através da sua família eu vou fazer uma grande nação. Vocês serão um grande povo, numeroso, uma grande nação. E aí você descobre que ou você, ou a sua esposa, ou seu marido é estéril, não pode gerar filhos. Isso não geraria no seu coração, irmão, certa dúvida? O nosso lado humano, né? O nosso lado carnal, parte para a dúvida, para o medo, para a ansiedade. E assim não foi diferente com Abraão, irmãos. Ele apresenta ao Senhor humildemente esta dúvida que estava em seu coração: olha, Senhor, eu já estou avançado de idade, eu só tenho um amo na minha casa, que é o Damasceno Eliezer, mas eu gostaria que a minha geração, a minha herança fosse para um filho meu. E eu não tenho filhos, não tenho gerado filhos. Só que
A Bíblia diz que no versículo 4, o Senhor responde a Abraão aquela dúvida que havia brotado em seu coração e aquele questionamento que ele havia feito nesses versículos do capítulo 15. Porque no versículo 4 do capítulo 15, Deus responde a Abraão. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 15. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este, o mordomo, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora. Deus fazendo com Abraão, levou Abraão para fora da tenda. E Deus disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E Abraão, logicamente, olha para as estrelas, tenta ali inicialmente contar, mas num ato falho, porque Deus diz, assim como está as estrelas no céu, numerosas, incontáveis, assim será a tua semente. E a Bíblia diz no versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Só que Deus ainda reafirma esta promessa. No versículo 7 diz, e disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra, para a herdares. E ele disse, Abraão disse ao Senhor, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse o Senhor, a partir do versículo 9, olha, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe ele ao Senhor e os partiu ao meio, e cada parte deles à frente, mas as aves ele não partiu. E as aves desciam, e Abraão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e uma grande escuridão caiu sobre ele. Então aqui neste episódio, irmãos, nós vemos Deus falando com Abraão profundamente e reafirmando constantemente esta promessa que ele havia feito lá no capítulo 12. Então nós entendemos, irmãos, que há promessas de Deus para a família. Deus tem, irmãos, planejado para as famílias algo muito maravilhoso. Ou você não pensa, irmãos, que a vontade de Deus para a sua família, para a minha família, são as melhores possíveis. Deus quer que nós sejamos prósperos, que nós cresçamos, que nós tenhamos filhos, que nós vejamos nossos netos, bisnetos, e que esta família seja uma família feliz, unida, abençoada, próspera e, acima de tudo, que sirva ao Senhor. Esta é a vontade de Deus para a família. Deus tem algo grande planejado para as famílias. Só que por muitas vezes, através das dificuldades que se mostram, nós encontramos em nosso coração dúvidas a respeito de como cumprir ou como ver o cumprimento da promessa do Senhor, porque às vezes nós estamos num ambiente familiar um pouco caótico, começamos a enfrentar dificuldades, problemas no ambiente familiar, e isso pode, irmão, enegrecer dos nossos olhos a vista do cumprimento das promessas de Deus. Mas aqui, irmãos, o episódio com Abraão e Sara deixa muito claro, o Senhor vem, lá no versículo 12, e promete. E brota-se a dúvida no coração de Abraão depois de alguns acontecimentos. E no capítulo 15, Deus faz questão de reafirmar as suas promessas para aquela família. E remover do coração de Abraão, naquele momento, a dúvida que surgira. De Senhor, será que eu terei filhos? Eu não tenho filho até agora. Será que essa promessa irá se cumprir? E Deus diz, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor. O seu herdeiro não será o seu mordomo, mas será o teu filho, nascido da tua casa, da tua semente. Irmãos, como Deus mostra-se um verdadeiro cumpridor de suas promessas. Nós, com certeza, irmãos, podemos confiar no Senhor. Como diz o versículo 7 do capítulo 15, o próprio Senhor dizendo, eu sou o Senhor. Irmãos, ele possui poder para cumprir a promessa, mesmo que naquele momento de turbulência nós não vejamos a possibilidade daquilo cumprir. Ainda assim, irmãos, Deus se mostra fiel e potente para cumprir a sua promessa, independentemente de como estiver o ambiente, a situação, ou neste caso, a família. Irmãos, nós encerramos o nosso primeiro tópico. E o resumo, a sinopse desse primeiro tópico diz que Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou, gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Glórias a Deus. Nós entramos então em nosso segundo tópico,
que parte para um outro lado dessa história. A interferência no plano de Deus. Então olha só comigo. Esse primeiro subtópico, irmãos, fala sobre a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Onde isso está registrado? Eu convido os irmãos, abra a Bíblia juntamente comigo. Escola Bíblica Dominical é para isso, irmão. Lermos, estudarmos e compreendermos a palavra de Deus. Não há outra fonte primaz, basilar da Escola Bíblica Dominical senão a palavra de Deus. Então abramos comigo Gênesis no capítulo 16 e o versículo 2. Vamos ler a partir do primeiro. Gênesis 16 e 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Então olha só, Sarai, ou Sara, era estéril e não podia gerar filhos. No capítulo anterior, no capítulo 15, nós vemos Abraão falando com o Senhor: olha, Senhor, eu gostaria de um filho, eu gostaria de um herdeiro, eu tenho essa preocupação, será que esta promessa de uma grande nação se cumprirá? E ele apresenta ao Senhor essa dificuldade, e Deus diz: eu sou o Senhor, eu vou cumprir, fique tranquilo, Abraão. Só que agora no capítulo 16, brota-se novamente esta informação. Sara era estéril e não podia gerar filhos. E o interessante, irmãos, desta história é como Deus, através dela, vai nos ensinar uma lição muito preciosa e profunda e que deve caber a você e a mim como uma luva. Então, olha só, Sara era estéril e ela diz: olha, eu tenho uma serva egípcia chamada Agar. Então, no versículo 2, Sara fala com Abraão e fala: eis que o Senhor, Deus, tem me impedido de gerar. Então ela fala: olha, Deus é Deus que escolheu que eu fosse estéril. Então, já que Deus assim quis, ela fala para o seu marido: olha, pegue então a minha serva, Agar, entre com ela e conceda com ela filhos, para que a sua geração e aquela promessa que Deus fez se cumpra. Irmãos, e no versículo 3 a Bíblia diz que Abraão concorda com aquilo. A Sara, mulher de Abraão, toma Agar, leva até a tenda, deita-se com Abraão, seu marido, e depois de algum tempo ela fica grávida, gera ali um filho. Só que ao nascer aquele filho, irmãos, nós vemos que houve um problema familiar. Mas antes tratemos da origem deste problema. Irmãos, Sara apresentou aqui uma característica ou uma tentativa que nós, como crentes, devemos intensamente fugir. Repito, Deus havia feito uma promessa para Abraão e sua família. E esta promessa perpassa de Abraão para toda a sua família, logicamente. E Deus diz: olha, vocês serão pais de uma grande nação. Através de você nascerá uma grande nação, uma grande geração de pessoas, a ponto de ser como as estrelas que não se pode contar. E Deus mostra isso para aquela família, para aquele homem, para aquela mulher. Só que agora, mediante ao modo estéril de Sara, ela, na tentativa de ajudar ao Senhor a cumprir a promessa, apresenta a sua serva Agar ao seu marido, para que, se deitando, dê filhos ao marido e, portanto, herdeiros, e, portanto, cumpra aquela promessa que Deus havia feito. Irmãos, qual é a capacidade do homem de ajudar a Deus? Será que nós, em nossa pequeneza, em nossa escassez de recurso, em nossa fragilidade, conseguimos ajudar ao Senhor de alguma forma, a fim de adiantar ou até de efetivamente cumprir uma promessa que o Senhor fez? A resposta é um claro e sonoro não. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Deus, logicamente, não precisa de nossa ajuda para o cumprimento de sua promessa. Deus se mostra onipotente, tem todo o poder, onisciente, tem a ciência de tudo, onipresente, está em todos os lugares. Estes e outros mais recursos infinitos do nosso Deus, do Deus que nós servimos, o logicamente, irmão, para ter poder e suficiência para trilhar um caminho em nossa vida que leve ao cumprimento da promessa que Ele nos faz.
Se Deus tem este poder, irmão, a nossa atitude deve ser como nos capítulos anteriores do Gênesis que nós lemos, de como Abraão confia no Senhor. Então tá bem, o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Se o Senhor fez essa promessa, eu acho que é muito difícil acontecer. Eu vejo a situação calamitosa, uma situação dificultosa, não vejo uma solução, mas se o Senhor prometeu, eu confiarei, porque Ele tem poder para cumprir. Só que na tentativa, irmãos, de ajudar ao Senhor, Sara se antecipa e toma uma decisão nada assertiva de oferecer sua serva, Agar. Por quê, irmãos? Qual foi a consequência? Ambos vacilam na fé nesse momento. O segundo subtópico do segundo tópico fala sobre isso, o vacilo na fé. Se Abraão ou Sara, tivesse mantido uma fé viva, eficaz, naquela promessa que Deus havia feito, e estivessem plenamente confiantes no Senhor, eles não teriam tomado esta decisão. A culpa não deve recair sobre Sarai, não deve cair sobre Abrão, porque ambos decidiram. Quando Sarai toma esta decisão e apresenta esta oportunidade para Abrão, ele prontamente aceita. Irmãos, como é triste quando vemos num casamento ou numa família, ambos ou todos daquela família decidindo por más decisões, tomando más decisões. Tomando ali, irmãos, e decidindo algo que com certeza e claramente atrairá maldição sobre a sua vida, sobre a sua família. Agora, irmãos, quando nós temos ali um casal ou uma família, aonde um pode ter uma ideia, tentar uma decisão que não é a decisão que o Senhor gostaria que se tomasse, mas o outro está com sua fé alinhada, afiada e está confiante no Senhor, ainda há formas ali, irmãos, de se tratar, de se ajudar, para que não ocorra esta má decisão, esta interferência ou esta decisão precipitada. Deus, com certeza, irmãos, tem grandes promessas, mas o nosso papel é ter fé, é confiar no Senhor, crer, mesmo que nós não vejamos com os nossos olhos humanos a solução para aquilo. Então, se o Senhor lhe prometeu, meu querido irmão, confie, tenha fé, confiança, porque o Senhor, com toda certeza, possui o poder suficiente para cumprir aquela promessa. Agora, na tentativa, talvez até numa tentativa numa boa intenção, nós não temos capacidade de ajudar ao Senhor. E qual foi a consequência? Quando Sarai se precipita e apresenta sua serva Agar para Abrão, e ele aceita também precipitadamente, a Bíblia diz que ele engravida Agar e ela concede um filho, lá no versículo 16, o capítulo 16 e o versículo 4 do Gênesis. Porque ele diz, olha, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, a partir do momento que a serva Agar ficou grávida e concebeu o seu filho, e ela teve ali a sua criança com o seu senhor Abrão, a Bíblia diz que ela começa a desprezar Sarai, que era sua senhora. E o versículo seguinte diz que Sara vê aquela situação e fica incomodada. Aquela situação começa a gerar conflitos e problemas dentro daquele ambiente familiar. Então, aquela família do pai, da mãe, da sua serva, que era um ambiente que, logicamente, funcionava bem. Ambos tinham seu casamento, tinham sua convivência de casal, possuíam ali uma serva e provavelmente outros servos, como já disse anteriormente o mordomo Eliezer. Eles possuíam serviçais, um ambiente familiar que se apresenta saudável até então. Só que diante de uma decisão precipitada, de uma demonstração de falta de confiança, de falta de fé no Senhor, aquela situação começa-se a embaralhar, começa-se a se apresentar como uma situação constrangedora, problemática, e que começa a dividir e trazer problemas para aquela família. Porque a serva, ao engravidar e conceber, começa a desprezar Sara, a ponto de Sara chegar a Abraão e diz, olha, o meu agravo seja sobre ti. E ela disse a Abraão, né? Olha, a minha serva eu pus no teu regaço, então eu te dei a minha serva. E agora, vendo ela que concebeu, agora que ela está com a criança, que está com o seu herdeiro, eu sou menosprezada por você.
Então você só tem olhos para aquela criança, só tem olhos para ela, e eu estou sendo menosprezada. E ela fala, olha, que o Senhor julgue entre você e mim. Irmãos, que situação difícil, complicadíssima para aquele ambiente familiar, para aquele casamento. Que ferida brotou-se no coração de Sara, que ferida, que mágoa brotou-se no coração de Abraão, quando eles enfrentam essa dificuldade. Só que o interessante, irmãos, é perceber como esta situação foi consequência de uma decisão deles próprios, precipitada. Irmãos, esta lição e este tópico deixam muito claro isso. Nós devemos pedir ao Senhor graça para tomar toda e qualquer decisão. Para qualquer agir nosso, irmãos, deve haver uma ordenança de Deus. Os nossos passos devem ser guiados pelo Senhor. Então, quando Deus nos faz promessas, então olha só, Deus lhe prometeu que vai salvar o seu marido, a sua esposa, vai salvar seus filhos. Ou Deus lhe prometeu que vai suprir a necessidade, vai abrir a porta de emprego. Qual é o nosso papel? Logicamente, irmão, de confiar no Senhor, de entregar a Ele todo o nosso anseio, nossa preocupação e confiar inteiramente nele. Só que imagine-se nessa situação, nós nos precipitemos, talvez até na boa intenção de ajudar a Deus, e tomemos decisões precipitadas que resultam em consequências catastróficas para a nossa vida. Então, se Deus prometeu, irmão, não interfira, confie. Logicamente, irmão, que Deus, ao prometer, pode direcionar você para uma determinada decisão ou outra. Então, Deus, quando promete, pode dizer, não, meu filho, eu prometi, mas eu preciso que você faça isso. Ó, trilhe esse caminho, escolha isso, faça isso, vá por aqui, vá por ali, decida assim, faça aqui. Então, quando nós decidimos confiar no Senhor, nós devemos estritamente cumprir as suas ordenanças e somente aquilo que Ele nos diz para fazer. Porque, irmãos, a consequência de tomar uma decisão errada, precipitada, sem a ordenança de Deus, é catastrófica. Nesta família que nós estamos tomando por base, por exemplo, foi uma crise no casamento. Foi um problema entre a serva, entre a sua senhora, Sara. Foi uma dificuldade para Abraão, porque ao mesmo tempo ele teve o seu filho, o seu herdeiro, mas ao mesmo tempo ele arrumou problema com a sua esposa, porque precisou dar atenção para a serva e arruma um problema com Agar. E se ele deixa de um lado, supre do outro, algum fica desfavorecido. Perceba, irmãos, como toda essa situação gerou conflitos muito problemáticos, problemas muito profundos para aquele casamento, para aquele ambiente familiar. Então Deus, irmãos, quando nos promete, garante. E nós não devemos cair no erro da precipitação. Até hoje, irmãos, até hoje, porque nós sabemos que suas descendências, né, a consequência da precipitação de Abraão permanece até hoje, porque a semente de Isaac, de Ismael, que é o filho de Agar, e Isaac, que é o filho de Sara, permanece até hoje, irmão, com o encalço, a guerra, os conflitos entre o povo judeu e o povo árabe, que são descendentes desses dois filhos de Abraão. Então, olha só, irmãos, aquela má decisão, aquela precipitação, aquela decisão mal tomada, aquela falta de confiança em Deus de Abraão e Sara, gerou um conflito familiar e um conflito histórico, um conflito entre nações até os dias de hoje, entre o povo de Israel, o povo judeu e o povo árabe. Então, olha só, irmãos, Deus tem para nós as melhores decisões. Se nós nos precipitamos, sofremos as consequências daquela decisão precipitada e nada acertada. O nosso último tópico diz sobre as consequências desta decisão precipitada. Nós já vimos parcialmente as consequências, mas nesse tópico nós nos aprofundamos com um pouquinho mais de empenho sobre as consequências dessa decisão precipitada. Então, olha só, o nosso primeiro subtópico fala do conflito dentro da família. Como nós dizemos, como eu disse anteriormente, ao conceber o filho, ao estar ali com aquela criança, Agar começa a menosprezar a sua senhora Sarai. Então já começou a ter um conflito entre essas duas mulheres, a senhora e a serva Agar. E
este ambiente familiar com conflito afeta não somente aquelas duas mulheres, esses dois personagens do conflito, mas isso leva as consequências para a criança, Ismael, para o pai, o marido, Abraão, e como isso, irmãos, gerou uma contenda, um problema familiar muito grande. Aqui, irmãos, há de se fazer uma ressalva. As consequências das más decisões tomadas por pais refletem, chegam até os filhos. Ou você acha, irmão, que um pai ou uma mãe que possui ali 2 filhos pequenos, crianças, ao tomar más decisões, os filhos não serão afetados? Serão também. O ambiente familiar é afetado. Um marido que não sabe administrar e leva a sua vida de uma maneira leviana, mexe, irmãos, logicamente, e as consequências respingam em sua esposa, refletem em seu casamento. Um mau relacionamento dos pais, do marido, da esposa, pode refletir e dificulta o relacionamento com os filhos. Então, as más decisões tomadas por algum integrante desta família pode gerar consequências graves que, consequentemente, levam os outros integrantes daquela família. Então, por isso, irmãos, aqui o conselho é que nós tomemos muito cuidado ao tomar uma decisão. Eu, como pai, sou marido, sou filho, sou irmão, sou tio. Então eu devo, logicamente, irmãos, tomar cuidado. As minhas más decisões podem refletir na vida de toda a minha família. Imagine um pai que tem o sonho, ou um pai de família que tem o sonho de abandonar o serviço, abandonar a igreja e viver viajando, conhecendo novos lugares. Se ele assim decidir, isso acarretará em consequências para toda a família. Isso dificilmente dará certo. Agora, é logicamente que se for algo planejado, em família, juntamente com a esposa, com os filhos, agora uma decisão precipitada de um pai de família, de uma mãe de família, de uns filhos, podem refletir negativamente em todos os integrantes daquela família. Foi o caso dessa família de Abraão e Sara. O segundo subtópico fala sobre a fraqueza de Abraão. Irmãos, aqui há uma verdade muito importante. Qualquer integrante da família deve possuir consigo, irmãos, a capacidade de discernir se a decisão de um outro integrante ou não é benéfica para aquela família. Então, quando um marido toma uma má decisão, a esposa deve, através da ajuda do Senhor, mostrar para o seu marido que aquela não será a melhor decisão, que as consequências serão difíceis. Ou vice-versa, quando a esposa toma uma devida decisão, que pode ser uma decisão maléfica para aquela família, o marido pode e deve, logicamente, orientar a sua esposa, mostrar para ela, olha, meu bem, minha querida, se você tomar esta decisão, se nós fizermos assim, pode dificultar esta área da nossa vida, pode trazer problema aqui, os nossos filhos podem sofrer com isso, com aquilo, isso pode não ser saudável, pode não ser benéfico para a nossa família. Então, este, irmãos, é um bom papel. Só que neste episódio da vida de Abrão, de Sarai, nós vemos isso acontecendo e revelando-se a fraqueza daquele homem. Porque quando Sarai chega com a proposta, olha, eu não posso conceber filhos, não posso gerar, então você tome a minha serva, pegue Agar, tenha filhos com ela. Ele poderia muito bem, irmãos, dizer, olha, Sarai, esta não é a melhor decisão. O Senhor me prometeu que seria da minha semente, mas com a minha esposa, com a minha companheira. Então, se Deus prometeu, nós veremos o cumprimento. Mesmo que agora você é estéril, a gente já está começando a ficar avançado de idade. Então, vamos confiar. Não vamos tomar esta decisão. Abraão poderia ter tomado e agido assim. Só que a Bíblia diz que ele cede, né, irmãos? E Abraão faz conforme Sarai havia dito. E ele cede àquela dificuldade, àquele problema, cai naquele erro, engravida a serva e nós conhecemos a consequência disso, vimos no tópico anterior. Houve uma crise no seu casamento, uma situação familiar muito constrangedora, muito problemática, que ele poderia, irmãos, ter agido diferente, ter se posicionado, ter orientado a sua esposa, ter tomado a decisão de agir corretamente,
Mas infelizmente não foi assim. Mostrou-se aqui, irmãos, um momento de fraqueza de Abraão e como ele toma esta má decisão e concorda com o planejar da sua esposa e, consequentemente, toma uma decisão precipitada. O último subtópico da nossa lição é uma opinião equivocada acerca de Deus. Por que, irmãos, uma opinião equivocada acerca de Deus? Quando nós olhamos o versículo 2 do capítulo 16... Qual foi a justificativa de Sara para propor a Abraão que ele engravidasse sua serva Agar? Qual foi a justificativa? Em sua mente, qual foi o sentimento que ela teve que a leva a tomar esta decisão precipitada? O versículo 2 do capítulo 16 elucida claramente a forma com que seu coração pensou, né? Como a sua mente maquinou aquela situação mediante a um determinado sentimento. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 16 que Sarai, quando vai falar com Abrão, ela diz: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aqui, irmãos, mostra que Sarai estava com o pensamento de que ser estéril e não poder gerar filhos era algo que Deus havia colocado nela. Então ela olha para aquela situação e fala: olha, então foi Deus que quis que eu não tivesse filhos. Foi o Senhor que me impediu. É o Senhor que está me impedindo. É o Senhor que me deixou estéril. Irmãos, olha a opinião equivocada acerca do Senhor. Como aquela visão tão equivocada de Sarai resultou, irmãos, numa má decisão, numa decisão precipitada e, consequentemente, em crises, em problemas para a sua família. Irmãos, muitas vezes nós colocamos na conta de Deus algo que não é do Senhor. E às vezes o Senhor nos faz promessas. Só que às vezes nós conjecturamos que a situação que nós estamos é por conta disso ou daquilo. Não, o Senhor já não quer mais me abençoar, o Senhor me abandonou. Não, o Senhor não me vê. O Senhor não me ama. Olha, não, o Senhor não quer me abençoar. Não é a vontade de Deus que eu cresça, que eu prospere. Não é a vontade de Deus que as coisas ajam assim. Irmão, será que nós realmente perguntamos para o Senhor qual é a sua verdadeira vontade? Será que se Sarai tivesse tirado um período de oração e perguntado ao Senhor: Senhor, é da tua vontade que eu realmente não tenha filhos? Foi o Senhor que me impediu, é o Senhor que me deixou estéril, eu devo então indicar a minha serva ao meu marido? É assim que eu devo agir? Se ela tivesse buscado ao Senhor, irmão, buscado orientação em Deus para confirmar se aquela situação era o que Deus queria, irmãos, muitos problemas teriam sido evitados e provavelmente até algumas guerras que nós vemos atualmente na televisão não estariam acontecendo. Mas as consequências foram drásticas, porque houve, irmãos, ali uma falha na interpretação da vontade de Deus. Irmãos, Deus é claro e objetivo. Deus fala conosco com clareza. Eu me lembro, irmãos, até recentemente, quando uma irmã veio expor para mim um sonho que teve. E ela diz: olha, eu tive um determinado sonho, eu sonhei isso, sonhei aquilo, e eu não sei o que significa. Será que foi uma visão de Deus? Será que Deus quer que eu entenda alguma coisa? E eu disse para ela: minha irmã, se Deus a tem abençoado com uma visão, Deus traria neste sonho, nesta visão, o seu objetivo. Deus traria com clareza. Quando a irmã acordasse daquela visão, a irmã teria a consciência do que Deus quis falar com a senhora. Então, provavelmente, irmã, não deve ser algo imaginativo ou somente um sonho. Mas quando Deus quer falar conosco, irmão, Ele fala de maneira clara. E nós temos que estar com os nossos ouvidos dispostos para ouvir a voz de Deus. Com clareza, objetividade. Deus falou claramente a Abrão e a Sarai: Abrão, eu farei de você uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Você irá povoar este planeta. Abraão, conta as estrelas do céu, assim serão os teus filhos, a tua semente, a tua geração. Deus foi claro, irmão. E isso era, logicamente, com a sua esposa. Deus tinha planejado assim.
Mas Sarai toma a má decisão, interpreta erroneamente, e ela mostra ali uma opinião equivocada acerca do que Deus queria ou fazia naquele período. Deus estava, irmãos, logicamente, com tudo em sua palma, tudo esquadrinhado em sua mente, em seu coração. De Deus não se escapa nada, né? Mas logicamente ela poderia ter agido de forma prudente, não ter se precipitado naquela decisão e ter obtido sucesso, ter evitado graves problemas familiares, graves divisões na nação, no povo, no mundo, por conta dessa forma equivocada de interpretar a Deus e da decisão precipitada tomada por ela e por seu marido. Irmãos, desta forma nós concluímos a nossa lição. A conclusão da nossa lição, os irmãos podem lê-la comigo, diz assim: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Meu irmão, que lição maravilhosa! Como nós devemos lutar, irmãos, incansavelmente para fugirmos, das decisões erradas e precipitadas. Como devemos fugir, irmãos, da falta de fé, da falta de confiança no Senhor, porque devemos depositar nele, irmão, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, todo o controle da nossa família. Deus sabe muito bem o que e como fazer. Ele possui poder para isso e, com certeza, irmãos, o nosso papel é confiar em Deus. Nós vimos aqui graves consequências daqueles que agem por conta própria. Então, que Deus nos abençoe de uma maneira especial. Meus irmãos, antes de encerrarmos, eu quero fazer um convite a você, querido irmão e irmã, que está nos acompanhando, que acompanhou nossa aula hoje, de que você nos faça uma visita. Nós temos o nosso templo sede aqui na Avenida Campos Salles, com cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos, e nas nossas igrejas, nos bairros, também toda quarta, toda sexta-feira, também aos domingos, e em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Então nos faça uma visita, será um prazer imenso recebê-lo, dar-lhe um abraço, e eu tenho a certeza de que você sairá ao término do culto com a certeza de que Deus falou com você, ao seu coração, respondido as suas questões, os seus questionamentos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós te esperamos na igreja. E também, irmãos, nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra do Senhor, Os irmãos estão vendo passar aqui na nossa tela os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix. Os irmãos podem ali enviar suas ofertas e de maneira muito, muito maravilhosa abençoar a obra de Deus, abençoar a obra missionária e com toda certeza também receber da parte de Deus inúmeras bênçãos por estar devolvendo, retribuindo ao Senhor uma pequena porção daquilo que Ele nos dá. Meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, que dê compreensão desse assunto para a sua vida, para a minha vida, e que nós nos mantenhamos no caminho que agrada ao Senhor. Vamos fazer uma oração para encerrar? Feche os seus olhos e agradeça a Deus comigo por esta aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de poder, ó Deus, neste momento aprender a Tua palavra, de nos aprofundarmos, de ouvirmos Teus conselhos, as Tuas orientações. Senhor, nós pedimos a Ti, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, Senhor, fazer tudo para agradar-lhe. Nos dê, Senhor, um domingo de paz, de alegria, de bênçãos. Nos ajuda, Senhor, a tomar as boas e melhores decisões que te agradam, as decisões que são, Senhor, realmente concernentes à Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito feliz e abençoado. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.